Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cacá Gonzaga, do Eu Quaderno, UNR, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o P1 de nutrição, um tema que geralmente eu recebo mensagens, inbox pedindo para falar um pouquinho, afinal de contas a gente tem uma dificuldade de falar sobre o que é teórico, não é mesmo? Peço desculpas de antemão, porque eu estou muito sumida, realmente. Tanto que eu vou fazer esse vídeo, não vou editar, eu vou colocar do jeito que sair, porque realmente eu estou com dificuldade de parar para gravar vídeos, considerando que eu também estou para render, ok? Bem, nós vamos conversar hoje sobre um tema bem interessante, que é o tema do início da UP1, que é o Big Bang. Big Bang é uma teoria e muitas vezes eles perguntam e a gente dá aquela patinada. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o Big Bang. O que é o Big Bang? Para a gente falar um pouquinho sobre o Big Bang, nós vamos voltar no tempo e vamos falar sobre antes, o que aconteceu antes, para a gente não ter dúvida na hora de falar na mesa, ok? O que aconteceu antes do Big Bang? Antes do Big Bang, o que a gente tinha? A gente tinha toda a energia e a matéria em uma forma de energia pura, comprimida em um ponto pequeno. Então você imagina, tudo que é o universo hoje, esse monte de planetas, estrelas, tudo isso era só energia concentrada num pontinho pequenininho. O que acontece? Essa energia começa a ter um superaquecimento. Toda essa energia, toda essa matéria reunida nesse pontinho começa a superaquecer e o que acontece? A energia é liberada. Então, aí a gente começa a falar do Big Bang. O que acontece? Energia liberada. O que exatamente é essa energia liberada? Bem, imagina que tudo que estava num pontinho pequeno, toda a matéria que estava num pontinho pequeno, ela começa a fazer o quê? Ela começa a se expandir. Então, o que era a matéria que estava num pontinho bem pequenininho, começa agora a expandir, ou seja, ela começa a se afastar. As partículas de matéria, elas começam a se afastar uma das outras. Então, aí, gente, é o que a gente chama de Big Bang. O que é o Big Bang? É a expansão. Vou até escrever aqui de uma outra cor. Ops. Big Bang, então, é a expansão do universo. Então, na mesa, se um professor te pergunta assim, o que é o Big Bang? Você pode me falar sobre o Big Bang? Você pode falar, bem, professor, o Big Bang é a expansão do universo, onde, para falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho do antes. O que eu tinha antes desse momento em que essa energia liberada começa a se expandir? Eu tinha toda a energia e toda a matéria concentrada num único ponto. Era uma energia pura, concentrada num único ponto. E essa matéria, ela começa a se afastar, ela está num superaquecimento, ela começa a se afastar, essas partículas começam a se afastar uma das outras. E no momento que elas começam a se afastar, essa energia liberada, nesse momento de expansão, o que acontece, gente? Essa energia, ela começa automaticamente essa temperatura começa a cair. Então, o que eu tenho depois desse momento de expansão? Então, vou colocar aqui, depois, estou fazendo esse esqueminha assim para ficar bem mais fácil de entender. Depois, eu tenho, logo em seguida, eu tenho a temperatura caindo. Então, o que é o Big Bang? É o momento de expansão do universo. É o momento em que essas partículas começam a se afastar uma das outras e quando ela começa a se afastar, esse universo começa a se expandir. E logo em seguida eu tenho uma queda de temperatura. Quando essa temperatura cai, o que acontece? Essa matéria que estava aqui eu estou falando, gente, ainda de partículas subatômicas, ok? Essas partículas aqui que começam a se expandir, eu estou falando de partículas subatômicas. Nesse ponto ainda não tem o átomo,
ok? Quando essa temperatura começa a cair, o que eu tenho? Eu tenho dois tipos de partículas. Começam a combinar-se, então, olha só que legal. Começa a combinar prótons e nêutrons. Eles começam a se combinar, ou seja, eles começam a se juntar. Prótons e nêutrons começam a se juntar. Certo? E o que acontece em seguida? Na verdade, os prótons e nêutrons são porções de matéria subatômica, certo? Porções de matéria subatômica, porque aqui eu ainda não tenho o átomo. Então, aqui, essa energia que está em expansão, essa matéria que está em expansão, que vem daqui, certo? Ela começa a se juntar. Essas partículazinhas subatômicas começam a se juntar. São prótons e nêutrons, né? E eu começo a ter o que? Aqui eu começo a ter o que? Eu começo a ter a formação de núcleos. Logo depois, esses núcleos que são formados, eles começam a atrair. O que eles começam a atrair? Pequenas partículas bem leves, carregadas negativamente, que são o quê? São os elétrons. São os elétrons. Então, eles começam a trazer para perto deles essas partículas que não fazem parte do núcleo. Elas começam a girar em volta desse núcleo, certo? E aí, essas partículas são os elétrons. Certo? Então, nesse momento, depois do Big Bang, quando a temperatura cai e começam a se juntar partículas subatômicas, que são os prótons e nêutrons, e depois esses prótons e nêutrons começam a formar núcleos e começam a atrair para perto deles esses elétrons, que são essas partículas pequenininhas, bem leves e carregadas negativamente, que são os elétrons, o que eu começo até? Aqui surgem os átomos. Aqui surgem os átomos. E depois que formam os átomos, eu começo a formar todas as estrelas, planetas do nosso universo. Certinho? O que acontece então? Quando eu formo esses átomos, eu tenho primeiro, então, formando átomos de hidrógeno, e hélio, né? Hidrógeno e hélio. Depois eu tenho a formação de átomos de quê? De nitrogênio, de oxigênio, de carbono. Opa, presta atenção. Quando eu falo hidrogênio, carbono, oxigênio, eu estou falando de quê? Eu estou falando de elementos, não é mesmo? Eu não estou falando de elementos. E o que é um elemento? Elementos são aquelas substâncias que não podem ser desintegradas, ou seja, a menor quantidade. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu junto hidrogênio e água, duas partículas de hidrogênio e água, eu formo o quê? Eu formo, desculpa, gente, quando eu tenho hidrogênio e oxigênio, eu formo o quê? Eu formo água, certo? Então, aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. O que é um elemento? É quando eu separo isso aqui. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Eu posso formar água através de hidrogênio e oxigênio. E os elementos que eu tenho desse composto são hidrogênio e oxigênio. Então, esses elementos, esse e esse, são substâncias que não podem ser desintegradas em outras substâncias. Certinho? E voltamos então ao P. Vamos ao P. A UP fala assim, que um professor olha para os alunos e pergunta: nós temos algo em comum com o universo? Nós somos pó de estrelas? Bem, se a gente vai responder isso olhando essa teoria, nós podemos falar, então, que sim, nós temos algo em comum com o universo, porque é dos mesmos elementos que foi formado
todo o universo, os planetas, as estrelas, também são elementos que nós temos no nosso corpo, correto? Então, sim, nós somos pó de estrelas e nós temos algo em comum com o universo, ok? Gente, esse vídeo foi rapidinho, foi só realmente para explicar um pouco sobre a teoria do Big Bang, porque muita gente é boteada por causa dessa teoria e, na verdade, é algo bem simples. Para você complementar, o ideal seria você pegar o Curtis e pegar lá a origem do universo para você ler melhor sobre isso e, a partir disso aqui, ter uma compreensão melhor sobre o que vai estar escrito lá no livro, ok? Um abraço grande, curtam, compartilhem, comentem, ok? Para a gente continuar fazendo outros vídeos. Um abraço!